Para que essa empresa alcance o quê, ó? O lucro planejado, qual deve ser o valor de venda em real de quê, ó? De um aparelho celular desse modelo aonde, ó? No segundo semestre desse ano. Então ele quer saber, ó, qual o valor de venda de quê? De um aparelho no segundo semestre para que tenha, ó, esse tal lucro planejado. Então, somente pelo comando não dá para resolver, ou seja, a gente tem que encontrar mais informações. Em particular, essa questão aqui, como tem um texto grande, eu vou dar uma lida por completa nela para você entender mais facilmente se ela é uma fácil, média ou difícil. Por quê? Se uma questão é fácil, mesmo tendo um texto grande, você vai perceber, tem uma conta para fazer. Se ela for média, você consegue entender. Entretanto, vai ter muita coisa para fazer, você também entende. E se ela for difícil, é daquelas questões de assuntos que tem mais perfil de ensino médio, que o pensamento tem que ser um pensamento um pouco mais diferenciado, tá? Então vamos lá. No ano em que a empresa lançou seu novo modelo de celular no mercado brasileiro, investiu, ó, 45 milhões de reais no primeiro semestre em cada uma das 5 regiões do país. Então, 45 milhões de reais investidos em cada uma das 5 regiões do país. Então, já dá para perceber que, teoricamente, teria que fazer uma multiplicação, né? 45 vezes 5, tá? Colocando à venda, ó, 30 mil aparelhos também por região. Então, também, ó, 30 mil por região, como tem 5 regiões, já tem induzido aí uma multiplicação, 30 mil vezes 5. Continuando, ó, no primeiro semestre, todos os aparelhos colocados à venda foram vendidos. Então, ótimo. Gerando um lucro total de 30 milhões de reais. Observe que esse lucro aí, ó, é um lucro total, não é um lucro por região. Tá? Então, esse é um fator muito importante. Isso aqui a gente pode dizer como uma pegadinha, porque ele fala desses 45 milhões por região, esses 30 mil aparelhos por região, mas o lucro é um lucro total. Tá? Já no segundo semestre, a empresa decidiu que faria o mesmo investimento, ou seja, o mesmo investimento de 45 milhões. E colocou à venda as mesmas quantidades de aparelhos por região, ou seja, vai fazer o mesmo investimento de 45 milhões, vai colocar à venda a mesma quantidade de aparelhos, tudo por região. Tá? Por causa da demanda observada, a empresa considerou que todos os aparelhos desse modelo fossem ofertados. Ou melhor dizendo, todos os aparelhos desse modelo que fossem ofertados sejam vendidos e, além disso, planeja obter, ó, um lucro total 10% maior no segundo semestre do que o que já obteve no primeiro semestre. Ou seja, o lucro que ele teve, ele não quer ter o mesmo lucro, porque ele vai fazer o mesmo investimento, vai ter a mesma quantidade de aparelhos vendidos, entretanto, ele quer ter um lucro maior, certo? Para que essa empresa alcance o lucro planejado, qual deve ser o valor de venda em real de um aparelho celular desse modelo aonde, ó, no segundo semestre desse ano. Então vamos lá. Dá para perceber que é uma questão de matemática básica, porque só envolve as operações básicas e um pouco de porcentagem, porque ele está falando que ele quer que um lucro seja maior. Só que perceba, você consegue fazer direto essa questão assim? Não, por quê? Porque tem muitos detalhes. Então, essa questão não é uma questão considerada fácil. Ela é considerada média, por quê? Pelo rigor dos detalhes. Então, sem sombra de dúvidas, sua leitura na hora da prova, obviamente, seria uma leitura mais rápida que essa, e perceberia que essa aqui seria uma questão média. Ou seja, deixa para fazer depois e já pula para a próxima. Por quê? Porque na próxima pode ser uma questão mais rápida. Entretanto, você já deixaria aqui do lado, ó, um Mzinho. M de quê? De média, ou seja, quando você for fazer
a prova, ou melhor, quando você voltar a fazer as questões que você não fez no primeiro bloco de resolução, essa aqui com certeza seria uma questão para você fazer, tá? Mas vamos lá. Ele está dividindo aqui em dois casos, né? O caso que acontece no primeiro semestre e o caso que acontece no segundo semestre. Ele está falando do investimento e da quantidade de aparelhos que estão sendo vendidos, tá? Primeiro, eu não vou trabalhar com o lucro total. Por quê? Porque eu quero trabalhar exatamente com esses 45 milhões e com esse 30 mil. Eu não preciso necessariamente multiplicar por 5 esses valores. O que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou pegar esse 30 milhões aqui, ó, que é o lucro no primeiro semestre, ó. Lucro do primeiro semestre. E vou dividir por 5. Por quê? Porque não são 5 regiões? Entretanto, ó, esses 30 milhões são das 5. Então, lucro do primeiro semestre, ó, por região. Então, ó, eu vou pegar o 30 milhões e vou dividir por 5. Ou seja, 6 milhões foi o lucro por região, tá? E no segundo semestre, o que é que ele quer que aconteça no segundo semestre? Ó? Lucro no segundo semestre também, ó, por região. Ele quer que o lucro seja 10% maior. O que significa o lucro ser 10% maior? Significa que ele sai de 100% para 110%. E o que é 110%? É a mesma coisa que 1,1. Ou seja, você vai pegar esses 6 milhões e vai multiplicar por 1,1. Isso significa aumentar 10%, tá? Ou seja, o lucro que ele quer que tenha, né, no segundo semestre é de quanto? 6,6 milhões, tá? Só que veja bem, o quanto é que ele está investindo? 45. E o quanto é que ele quer ter de lucro? 6,6. Ou seja, quanto é que ele tem que vender? 45 milhões, né? Não vou escrever aqui milhões, não. Mais 6,6. Ou seja, as vendas ao todo tem que ser de quanto? De 51,6 milhões. Que isso aqui eu vou esquecer essa vírgula e vou escrever o número correto, ó. 51 milhões e 600 mil. É isso que significa 51,6 milhões, tá? Então isso aqui é o total vendido em cada uma das regiões, né? 51 milhões e 600 mil. Só que a pergunta é qual o valor que tem que ser vendido por celular. Se tem 30 mil celulares, o que é que eu faço? Pego essa quantidade, ó, e divide por 30 mil, certo? Corta 4 zeros de cima com 4 zeros de baixo, fica 5.160 dividido por 3, faz a conta, tá? Isso aqui resulta em 1.720. Resposta correta, letra B.